Então, se a pessoa ela tem muitas crenças, muitas convicções, mas a vida dela tá uma merda, então essas convicções não prestam pra nada. Em 6 meses eu emagreci 33 quilos, mais ou menos. Mão jaura, né? Sem manjar, porque ó, eu levei 5 anos pra ficar milionário no mercado digital. Então, Quando tu tá num palco, tu é quase que um deus perante o público. então, a partir do momento que você perde tudo isso e eu comecei no marketing digital do zero, então você não é ninguém. Cara, e crescer dói. Sou bom na música, eu sou muito foda na música, então eu vou ser muito foda no marketing. E fui lá, colei no João, consegui trabalhar com o João, virei copyright dele, depois virei sócio dele. E o dinheiro ele não aceita desaforo quando ele é mal gasto e quando ele é mal investido. No meu escritório eu tenho até hoje imagem do Arnold Schwarzenegger. Quando eu falo meu churn na comunidade do G4, os caras falam assim, como é que você tá vivo? Não, cara, não tem. Quando você descobre o caminho uma vez, você descobriu ele em qualquer área da vida. Cara, pra mim é uma honra poder estar entrevistando duas pessoas que eu tenho orgulho de chamar de amigos, que estão próximos, que eu estou realmente acompanhando toda a trajetória há um bom tempo e vendo a evolução deles. Um deles, Thiago Filemon, um cara já passou por uma das maiores operações aqui no Brasil antes, depois ele passou por uma operação que é uma das maiores globais, se não a maior global. O cara se reinventou de novo, agora tá falando de VSL com Experts, e o mais louco, cada vez que eu vejo qualquer um dos dois que estão aqui, os bichos estão cada vez mais forte, cada vez mais trincado e cada vez mais cuidando da saúde. Cara, a primeira pergunta que eu tenho é, como é que você mantém a tua mente em dia pra conseguir cuidar da saúde, cuidar das empresas e fazer tudo acontecer ao mesmo tempo? Cara, massa. Prazer estar aqui, prazer pelo convite. Cara, eu acredito que tudo começa pela forma que você se enxerga. Tá? E tudo começa na identidade, né? E a identidade, ela... Você vê a sua identidade baseado nas coisas que você faz ali no dia a dia. Isso é o paradigma, né? O nosso paradigma são o conjunto de hábitos que a gente faz. Aham. Então, a partir do momento que a gente quer mudar o resultado, por exemplo, eu, quando eu era criança, eu era obeso. Então, Sei como é isso. quando eu era criança, eu era obeso. E com 17 anos, eu terminei um namoro e eu falei assim, cara, eu tenho que emagrecer. E eu nem terminei porque eu era obeso, mas eu falei assim, cara, eu quero dar uma virada aqui e mudar completamente. E aí eu emagreci 30 e poucos quilos na época. Exato. E aí eu consegui... Sem Monjaro, né? Sem Monjaro. Vou deixar claro aqui. Sem Monjaro. Era fazendo esteira igual louco e treinando 2 horas por dia, mais 2 horas de esteira, todos os dias, assim. Em 6 meses eu emagreci 33 quilos, mais ou menos. Então, quando eu tive esse resultado, eu falei assim, cara, eu consigo fazer qualquer coisa. E isso daí me levou pra música depois, e eu consegui me tornar um músico muito bom, muito rápido. E depois eu fui pro marketing digital e eu consegui me tornar um copywriter muito bom, muito rápido. Consegui me tornar um empresário muito bom, muito rápido. Mas tudo começou lá atrás, quando eu mudei a forma que eu me via. Então, eu acredito que o segredo é trabalhar nesse paradigma. E esse paradigma, você trabalha ele mudando a forma como você quer se ver. Às vezes você não tem os hábitos perfeitos, tudo aquilo que... Ninguém tem perfeito, né? Mas aquilo que vai te levar até o resultado que você quer. Mas se você já construir a imagem que você quer ser, já fica mais fácil, sabe? Então, eu acredito que é esse caminho aí. Da hora. Só pra complementar um ponto que tu trouxe. Então, tu fala, pô, eu fazia a esteira 2 horas, depois 2 horas, não sei o quê. Tu acredita que a intensidade desdobra o tempo? Muito, muito. A intensidade é extremamente importante. Então, você vê que pessoas de muito resultado, pessoas que têm muita performance, eles levam muito a sério essa coisa da intensidade e da velocidade. De aplicação, né? Aplicar rápido, corrigir rápido, melhorar rápido. Então, muito importante, muito. Boa. E Vini, pra ti, é muito parecido com o que o Filemon falou, de ver a imagem lá na frente, de ter essa rotina da intensidade, como é que é? Com certeza, cara. E eu achei até interessante esse ponto que o Filemon falou, porque no meu caso, foi você precisa de um impacto Aham. para mudar esse paradigma. Muitas vezes ele não vai acontecer, cara, sozinho. Tem que ter como se fosse um tratamento de choque quase, né? Porque no meu caso foi o seguinte, eu cheguei a pesar 130 quilos. Caraca. Que isso, cara? Eu tô vendo que eu tenho salvação. Galera, eu tenho salvação, ó, vai dar. Sério, se eu mostrar Exato. uma foto ali que eu tirei quando minha esposa tava grávida, a gente junto, você não sabia quem tava grávida. Que maravilhoso. Que maravilhoso. E olha pra você ver, eu venho de uma família, igual meu pai era gordinho, minhas tias gordinhas, e todos emagreceram por bariátrica. Caraca. Quando minha filha tava pra nascer, eu tive uma conversa com meu pai assim, e pela primeira vez meu pai tinha baixado dos 100 quilos, foi um período pós-bariátrica. E aí eu falei, cara, eu tô muito maior que meu pai, e se eu não tomar uma atitude agora, em breve eu vou ter que estar numa sala de cirurgia. Só que, cara, até então,
isso não me incomodava, mas eu tava com uma menina de 1 ano agora. Ah, Eu e o não jogo queria muda. ter que passar por esse processo cirúrgico por uma coisa que eu poderia resolver. Então, Sim. você entendeu? Eu já sabia que dependia só de mim, mas eu precisei desse estímulo para que aquilo me virasse uma chave. Cara, eu comecei, a academia sempre foi uma coisa que não me pegou muito, foi onde eu fui pro jiu-jitsu. E em 1 ano, eu tava pesando 89 quilos para competir. Que isso. E isso realmente, cara, o que o Filemão falou foi impressionante. Dessa Que fase... rolar com homens não muda, né, Não, cara? É uma eu acho que delícia. é a É. testosterona compartilhada. Mas isso, cara, me mudou não só fisicamente. Eu sinto que pós esse tratamento de choque, minha vida mudou profissionalmente, como pessoa. Foi diferente. Não foi só fisicamente. A gente conversou nos bastidores, Vini, tu trouxe um ponto pra mim que eu acho muito legal. Se eu não estou treinando, se eu não estou me exercitando, eu não consigo ter alta performance. Inclusive, o teu nível de treino te trouxe uma alta performance que desconciliou de outros sócios, de outras coisas que tu tava tão hiperfocado no treino e no resultado da empresa que desconciliou de velocidade de outras pessoas. Como é que é isso pra ti no dia a dia? Cara, aí entra um outro ponto, que além do paradigma, se você não mudar o seu ambiente, Tá? não vai... Só esse choque não vai resolver. Porque o choque, ele te dá o start para que você faça aquela mudança. Perfeito. Só que, automaticamente, você tem que desvincular daquela sua versão, né? Então, para você se visualizar na sua versão futura, você já tem que estar lá. Cara, eu conversei muito com o Filemon, inclusive, ele sabe o tanto que eu sou grato a ele por mudanças que eu fiz após esse papo. Entendeu? Ele trouxe algumas verdades de consciência, de outros processos que a gente tem que passar disso. Mas, se você não mudar o seu ambiente, não vai dar certo. E aí, muitas vezes, quando você entra nesse processo, isso vai ser natural. Não é tipo assim, cara, eu vou me afastar, não. Vai afastar. Mas Vai muitas afastar vezes naturalmente, você precisa tomar essa atitude. E é que às vezes dói, né? Porque a gente tem nosso círculo social, a gente tem as pessoas que a gente gosta, a gente tem uma cacetada de coisas. E aí, muitas vezes, mudar uma alimentação, mudar um estilo de vida, vai fazer com que você perca todo esse círculo atual e reconstrua totalmente um novo. Você não é mais Como o é que é cara... esse processo? Você não é mais o cara que vai ser pra beber, você não é mais o cara que vai sair pra farra sempre, você não vai estar sempre... Então, as pessoas automaticamente vão sair fora. E se isso não acontecer, cara, se você não sair do ambiente, não vai adiantar, né, Filemão? Esse limbo eu acho que é a fase mais difícil, né? Quando É. você vai sair de uma coisa e ir pra outra e você não sabe muito bem o que fazer. Eu senti muito isso quando eu saí da música. Porque na música eu tinha o pertencimento, né? Amigos, parceiros e tal. Palco. Quando eu fui, palco, exatamente. Então, reconhecimento. Tu é quase que quando tu tá num palco, tu é quase que um deus perante o público. É muito louco, né? Exatamente. Então, a partir do momento que você perde tudo isso, e eu comecei no marketing digital do zero, então você não é ninguém, você é mais um no marketing digital ali que fatura zero. Então, esse limbo, que demora, sei lá, 1 ano para você ter um resultado relevante, cara, ele é a coisa mais difícil de passar. Mas quando você consegue passar por ele também, aí você consegue criar relações, você faz parte de um novo grupo, né? Isso é muito importante. Beleza. O Vini, ele tem uma constância da Tomicast já faz um bom tempo, etc e tal. Mas tu tem ciclos que tu encerra, abre novos, encerra, abre novos, e todos eles parecem que foram muito bem abertos e muito bem fechados. Sim. Tendo em vista isso, irmão, como que é pra ti literalmente fazer essa mudança de chave, ir para um outro lado e já sair grande desse outro lado? Como é que é esse movimento dentro da tua cabeça antes dele acontecer? Porque tu falou que tu faz a autovisualização, Sim. tem a autoimagem lá na frente. Sim. Como é que funciona isso? Cara, tem um japonês, que ele é lutador, se eu não me engano. Porra, não me vem com VSL Não, aqui, não, pô. Ai, não, cara. Ai, o cara lá da ilha, tarará, porra. Aí tá de sacanagem comigo, Tem cara. um cara aqui de Floripa que fala muito desse cara, sabe quem? É o Neto. O Neto aqui de Floripa, um cabeludão, que tem uma marca de cogumelo e tal. Moritz. O Neto Moritz. Moritz, isso. Ele fala muito desse cara. Yamar... eu não lembro o nome. É um nome muito complexo lá, um japonês. Mas basicamente, qual que é a filosofia desse cara? Quando você descobre o caminho uma vez, você descobriu ele em qualquer área da vida. Boa. Então, se você descobriu o sucesso em uma área, é só você pegar e mirar para outra área que você consegue descobrir o sucesso. Então, quando eu descobri que era possível emagrecer 30 quilos, e era desde criancinha que eu era gordo, eu nunca tive essa experiência. Então, quando eu tive essa experiência, eu falei assim, cara, eu consigo fazer qualquer outra coisa. E eu virei aquele canhão pra música. E eu me tornei um músico bom muito rápido.
Então, em 2 anos eu tava tocando com artistas, tava ganhando prêmios lá em Belo Horizonte. Então, e aí depois quando eu fui pro marketing, é a mesma coisa, eu só mirei o canhão pro marketing. Então, eu realmente acredito que se a pessoa, ela consegue ter grandes resultados em uma área, ela consegue migrar isso e para conseguir ter resultados mais rápidos em outra. Eu acho que isso é bem possível, sabe? Então, eu sempre pensei assim, eu nunca tive essa limitação de, pô, eu sou bom na música, mas vou no marketing. Não, eu sou bom na música, eu sou muito foda na música, então eu vou ser muito foda no marketing. E aí, eu já tenho um framework mental. E qual que é a primeira coisa que eu fiz? Procurar um mentor. Legal. Então, quando na música, eu falei, quem que é o melhor cara aqui de Belo Horizonte? Baixista. Eu era baixista. Fui no melhor, ganhei um prêmio, ganhei 30 aulas com ele. Esse cara me adotou praticamente, substituí ele em vários shows. Então, é o meu grande mestre, é Né Xavier. Quando eu saí da música e fui pro marketing, quem é o melhor cara daqui? João Campos. Fui lá, colei no João, consegui trabalhar com o João, virei copyright dele, depois virei sócio dele, entende? Então, eu tenho esse framework. Quando eu vou migrar de área, eu sempre busco um mentor ali pra me ajudar, sabe? Legal. Quem é o mentor do momento? Cara, eles são inacessíveis, mas são grandes empresários. Henrique do Bugras, os caras ali que tem um grande resultado e que eu tô sempre estudando, os caras da G4, entende? Então são esses mentores, mas eu não tenho acesso a eles, mas eu estudo muito como eles pensam, sabe? Saquei, saquei. Vini, tu acredita também que se o cara é bom numa coisa, ele consegue migrar pra toda e qualquer outra? Ou isso é um pouco mais complexo? Como é que tu vê isso? Ah, com certeza. Se tiver a mentalidade certa, ele vai conseguir, cara. Quando eu resolvi vir pro marketing, eu não sabia o que eu faria. Tá? Eu só tinha uma certeza. Eu seria tão bom quanto o meu trampo antigo. Aham. Eu já estava há 12 anos na indústria de alimentação. Cara, eu saí da empresa para dedicar a Atomic Cat. Em um ano ela quebrou. A empresa que eu trabalhei por 12 anos. Que loucura. Ah, quando tu falou, eu trabalhei 1 ano e ela quebrou. Caralho, mas Não. quebrou tão rápido. Como é que tu fez isso tão rápido, cara? Calma. Que experiência ótima, que bom. Em um ano ela quebrou, cara. A empresa que eu Cara, que trabalhava. doideira. Mas qual que era a minha convicção quando eu saí dela? Que eu criaria algo que fosse tão foda quanto o que eu tava fazendo ali. Saquei. Porque eu era bom lá. Tanto que quando eu fui sair, cara, a galera colocou um cheque em branco na mesa. Pelo amor de Deus, não sai. Porque toda a empresa era sob minha responsabilidade. Entendi. Você entendeu? E aí eu falei, cara, eu tô construindo coisas de outras pessoas. Eu posso construir isso pra mim. Eu tirei a empresa, tipo assim, de um ponto e levei ela a um ponto altíssimo. Cara, eu posso fazer isso pra mim. E hoje é a mesma coisa. Dentro da Atomic Cat, eu crio novas soluções porque eu entendi que, cara, eu consegui resolver uma dor aqui, ou resolver outra ali. Tanto que agora eu coloquei, cara, a minha meta pessoal é até 2030 digitalizar 1 milhão de negócios físicos. Da hora. Através da minha Pô, estrutura. E eu muito vou massa. conseguir, cara. Vai. Muito massa. ponto. Com Pelo certeza. movimento que a gente Entendeu? conversou, tu vai com É tranquilidade. isso. Então, assim, Vinícius, você vai conseguir sozinho? Eu vou fazer, eu vou trazer pessoas, eu vou trazer implementadores, parceiros. Mas é fácil depois que você entende que, cara, é só você processar, mentalizar e fazer. É porque o potencial, não é que, tipo, pô, eu posso. Tudo que eu fizer vai dar certo. Não é isso. Mas é o Não é potencial. tipo Xuxa, né? O cara, Não, o cara não assim, é, vai me dar. Entendi. Tá. não é tudo que eu fizer vai dar certo. Mas o negócio é, existe um potencial dentro de cada um. Sim. Tá. E existe um negócio que chama poder de manifestação, poder de realização. Quando a pessoa tem um poder de realização, um poder de manifestação muito alto, ela consegue fazer as coisas acontecerem, independente do que seja. Sim. Perfeito. Então, eu sei que o meu poder de realização é muito alto. Por causa disso, eu sei que eu tenho um potencial, e se eu mirar esse canhão para um lado, eu posso ficar bom naquilo. Vai demorar, vai levar anos. Pode Sim. ser que tu demore muito mais tempo do que Exato. outros. Exemplo, Cristiano Ronaldo e Messi. Sim. Messi tem muito mais habilidade, tem muito mais o dom do que o Cristiano Sim. Ronaldo. Então o Cristiano Ronaldo ele treina mais, mas não Sim, quer dizer que ele pronto. não vai conquistar o mesmo resultado. Exato, porque ó, eu levei 5 anos pra ficar milionário no mercado digital. Então, eu levei 5 anos trabalhando pra ficar milionário. Então, não é um negócio do dia pra noite. Pô, eu mirei pra cá, fiquei bom pra caramba e tô ganhando dinheiro. Não. Eita! Não. Você começa devagarzinho ali, aos pouquinhos, você vai construindo e tal. Mas é possível. Então, eu sei que se eu quiser mirar pra um rumo completamente diferente, daqui 10 anos eu consigo chegar lá. Sabe? Saquei. É tipo isso. É o potencial. E eu Sabe? acho que isso faz a gente trabalhar mais tranquilo, cara. Porque, tipo assim, eu tive que mudar uma mentalidade muito forte em mim, que foi o medo de perder. Tá. Quando você vem do CLT, o que eu mais tinha medo quando a gente começou a ter resultado na Atomic Cat, eu ainda não tinha perdido o medo de perder. Então, eu ainda sentia, eu tinha aquela sensação que, tipo assim, ai, e agora? Cara, tá muito bom pra ser verdade. Então, eu parei,
E eu sempre estudei muito mentalidade. Eu sempre li muitos livros de mentalidade. Comecei ali, cara, Napoleão Hill. Eu sempre segui muito É porque essas você acaba. Isso acaba virando uma autossabotagem, né? Se você tem essas crenças, pô, tá tudo muito E aí, bom, vai dar alguma coisa errada. hoje Aí tua mente começa a processar, inconscientemente, você como é que eu faz- vou ir pra merda, né? Exatamente. E hoje eu entendo que é o ego. Sim, Porque total. a gente tem uma coisa que chama ego, cara. E o ego é o quê? Ele não quer que você cresça, porque ele é medroso. O ego não é o ego como a gente conhece, principalmente no mercado digital, né? Não é Não, esse não é ego. O ego é uma coisa interna sua, que é o que te torna O hoje ego filosófico. o ego Isso. filosófico. E ele, cara, ele quer te proteger, mas se você tem essa centelha, que é o que o Thiago falou, esse dom de crescimento, a gente é uma unidade de movimento, cara. A gente é uma unidade de movimento. Então, quando você entende isso, você fala, cara, É porque muita gente, Breia, não entende que, por exemplo, uma árvore. Então, você vai plantar uma árvore na sua casa. Você tem um sítio e tal, você vai plantar uma árvore lá. Você planta essa árvore. Essa árvore, ela não tem. O limite dela é o limite que aquele terreno favorecer, que aquilo, o tanto que ela for regada e tal. Que o ambiente Que o ambiente favorecer. boa. Ela não coloca uma limitação, né? Não, vou crescer dessa altura aqui, tá bom pra mim. Não, entende? Ela vai crescer o tanto que ela puder. As raízes dela vão ficar gigantescas, entende? Sei. Então, daqui 50 anos, ela vai estar muito maior, com as raízes enormes. Então, o ser humano, ele tem isso, como se houvesse um limite pra que É. você... Não, cara, não tem um Não limite. tem. Entende? E aí, quem descobre isso é tipo o Elon Musk lá, que faz foguete. Quem consegue atingir isso no máximo potencial, ele simplesmente descobriu que não tem esses limites, entende? Então, ele consegue passar de todos eles. Mas tá parecendo que é fácil, assim, a gente falando, mas, Não, cara, é um processo Não, muito... já ficou claro que não é. O cara demorou 5 anos pra conseguir ter 1 milhão. Exatamente. Já não entendi é. que não é fácil aqui. Não tem nenhuma genialidade. Não, é um processo que, cara, a pessoa tem que estar disposta a crescer. E, cara, crescer dói. O crescimento, ele vai te afastar de pessoas, ele vai fazer você sair da sua zona de conforto. E, às vezes, a zona de conforto, eu passei por isso recentemente. Quando eu ficava assim, cara, sair da zona de conforto, pra mim, era você não ficar parado. E, às vezes, a sua zona de conforto é um movimento. Se você não estiver sempre fazendo alguma coisa, às vezes você precisa acalmar. É. Parar, pensar, delegar melhor, colocar pessoas melhores que você, e isso é uma quebra de crença. Então, cara, o crescimento às vezes é soltar, às vezes é parar e pensar. Então, não é fácil crescer. Não é fácil, mas existe um framework. Existe. Pô. Sabe por quê, ó? A pessoa o resultado que ela tem na vida é a representação da visão de mundo dela. Tá. Então, pelas ideias da pessoa, você já consegue, e pelo resultado que ela tem, você já consegue, opa, faz sentido ou não faz sentido. E como que faz sentido ou não faz sentido? Pelo resultado que ela tem. Então, se a pessoa ela tem muitas crenças, muitas convicções, mas a vida dela tá uma merda, então essas convicções não prestam pra nada. É. Entende? Então, eu sou muito prático. Então, quando a gente olha pra esses caras grandes, igual você tem o Elon Musk e tal, muitos outros, você consegue ver isso, que a visão de mundo deles, ela é muito diferente da maioria. Por E óbvio. por causa disso, ele tem um horizonte maior, que ele pode explorar coisas que outras pessoas nem sonham porque não acham que é possível, entende? E o cara consegue explorar tudo isso. Então, basicamente, se a pessoa quer saber se as ideias dela estão corretas, é só ver o resultado que tem. Porque o resultado mostra se a visão de mundo tá certa ou se não, sabe? Então, Entendi. Beleza. Foi falado muito sobre visualização, sobre setar e sobre existir um framework. Que framework vocês utilizam para alcançar aquilo que vocês visualizam? o framework que eu utilizo é modelar pessoas que já chegaram lá. Então, eu estudo a fundo a vida. Engenharia reversa? Engenharia reversa total. Se eu puder, eu converso com a pessoa, eu pago para conversar, eu leio biografia para entender como ela pensava. Porque o que faz a pessoa Para ti, o teu grande game é sobre entender o modelo mental. Exatamente, é isso. É entender o modelo mental Tá. de quem tem resultado na área que eu quero. Então, se eu quero aprender tênis, por exemplo, eu vou estudar como que os grandes caras de tênis pensam. Uhum. Porque eu quero saber quais são os princípios ali, a base de tudo, como eles tomam decisões. E aí eu vou, com base nisso, esse framework ele funciona muito, cara, da modelagem, sabe? Então é o que eu uso para quando eu quero alcançar algo, quero ter um resultado de algo que eu não domino. Beleza, Vini? E eu acho isso legal também, tanto que na minha palestra aqui, eu citei o que eu uso hoje de modelagem empresarial é o Bezos. Foi um dos slides meu, porque eu gosto muito de duas visões dele, que é o que eu trago para a Atomic Cat. Então, eu gosto dele da obsessão pelo cliente, o ponto que eu falei, e de um ecossistema que atende às necessidades desse cliente e eu consigo monetizar e obviamente, fazer com que a pessoa fique dentro do meu sistema. E
E além disso, além da modelagem, que eu uso muito para esse processo, para mim, funciona muito além da visualização, criar os passos necessários para chegar até lá. E uma outra coisa, que foi o que eu aprendi até com meu amigo aqui, que é tipo assim, hoje, foi contigo lá naquele podcast, sempre que eu tô nesse processo, eu sempre me pergunto, o que o Vinícius de faria? Que foi isso eu aprendi com o Filemon. E eu incluí no meu framework. Então, a modelagem, que é algo que eu faço principalmente profissionalmente, eu gosto muito de modelar profissionalmente. Eu gosto de entender os passos daquela visualização, porque não vai ser assim, vai ser necessário ações da minha parte. Quem que eu preciso conectar? O que que eu preciso fazer? Qual que é a peça que eu tenho que mexer para dar certo? E fazer as perguntas como se eu já fosse aquele cara. Entendi. Beleza. Vocês têm uma mentalidade, vocês têm... São dois cases de muito sucesso, de muito resultado. E uma coisa que nem todo case de sucesso que tem o resultado que vocês têm buscou o shape. Por quê? O shape. O que ele impacta na visão de vocês? Cara, pra mim é uma questão arquetípica mesmo. Eu acho massa um cara com, sei lá, quando eu era adolescente e eu comecei a entrar na academia, eu tinha imagens do Arnold Schwarzenegger no meu quarto, né? Porque eu queria me inspirar nele. Não, claro. Eu queria me inspirar nele. Eu tenho até hoje. No meu escritório eu tenho até hoje imagem do Arnold Schwarzenegger. Por quê? Eu queria me inspirar nele, porque eu lia as frases dele, eu via como ele pensava, assim, cara, esse cara é muito foda, sabe? Então, aquilo ali me inspirava. E por ser um negócio que é muito difícil de conseguir. Então, por ser difícil e por ser algo que exige uma disciplina muito grande e tal, então isso... Mas é o arquétipo, é a imagem. Ter um shape eu acho legal, assim, sabe? Eu acho que é isso. Eu acho que reforça muito a autoridade, hoje em dia principalmente, cara. É um sinônimo de autoridade. É algo que você não pode comprar. Hoje dá pra comprar mais fácil, né? Hoje dá. Hoje dá pra comprar mais fácil. Deixa eu corrigir. Mas... Tá mais fácil comprar. Mas ainda assim é uma ostentação, porque não é barato manter. Exatamente. E eu acho assim, cara, é muito foda isso. Não é clichê. Mas, cara, desde o nascimento da minha filha, eu sempre pensei, eu preciso ser forte. Cara, não é clichê, não é papo de coach. Eu nunca treinei pelo físico. Ele foi uma consequência. Eu sempre treinei pra ser forte. Tanto que os esportes que eu faço é o jiu-jitsu, crossfit. Trabalha muita força. Mas por quê? Cara, não são esportes apenas de força. Eu faço academia hoje pra não lesionar. Se tu falar pilates aí, irmão. Aí tudo tem um limite aqui, só um pouquinho, calma. Mas sabe, eu sempre busquei coisas que me deixassem forte. O físico é uma consequência. Tanto que teve épocas do jiu-jitsu que eu tava, tipo assim, não com shape perfeito, mas eu tava forte pra caralho. Entendeu? Aí teve momentos que eu queria competir em outras categorias que eu precisava de gás, então eu tinha que secar mais. Então, não importa o físico, eu tinha que ter performance ou de força ou de gás. Você entendeu que é uma consequência? Eu entendi. O meu caso, por exemplo, eu queria poder segurar os meus filhos no colo. Foda. E eu queria dar um exemplo muito foda. Eu tive problemas na minha família com álcool, né? Então, quando eu fui pra ter minha filha, eu parei 6 meses antes de beber. Então, fazem quase 3 anos que eu não bebo, única e exclusivamente para dar um exemplo. E eu disse, eu preciso de um físico para brincar com ela, eu preciso de um físico para poder segurar eles no colo. Não que eu me enxergue shapeado, não me vejo, eu não me visualizo desta forma, mas eu hoje tenho mais massa magra do que massa gorda, o que nunca foi uma realidade na minha vida. Perfeito. Porém, eu troquei 15 quilos de gordura por 13 de massa magra. Caramba. Então, hoje eu sou muito forte, hoje eu consigo sustentar, estar com meus filhos, hoje eu consigo fazer com eles no colo trilha, etc, etc, que era o meu objetivo. Muito foda. Quanto tempo para conquistar isso? Quase 3 anos. Porque eu não coloquei a intensidade que poderia ter sido em 6 meses. Para mim não fazia sentido a intensidade que eu deixaria de estar com eles. Então, eu sempre bato na tecla e conversei já, inclusive, com o Vini no último podcast que a gente teve, cara, sobre as 4 bocas do fogão. Sim. Família, trabalho, amigos e saúde. Não tem como tu manter as 4 em fogo alto. Qual delas vai cair? Qual delas vai apagar? E aí, quando você tem clareza disso, eu defino na semana qual que é minhas chamas. Então, o trabalho tá ativo pra caramba nessa semana, família vai ficar mais baixo, saúde vai ficar intermediário e o amigo vai morrer.
Possivelmente é assim que vai ser a minha semana. Eu concordo muito. Eu tava conversando isso hoje com o cara aqui. Muito foda. Falei assim, cara, vai ter momentos na vida que você vai ter que focar em uma área e as outras vão sofrer. Mas faz parte. Depois você volta, trabalha mais nelas, equilibra um pouco e depois você vai. Eu tô no foca modelo em de outras. construção muito grande agora de coisas do trabalho. Então eu construo elas, boto na IA, deixo a IA rodando, boto o time pra operar essas IAs. Eu volto, eu cuido da saúde e a família junto. Isso. Então, Perfeito. é o jogo que eu De jogo. equilíbrio, né? E não é fácil, né? Ele tava me falando isso Mas é hoje, que o cara, equilíbrio não não é é fácil. equilibrar Não tudo. Não é. Isso não existe, Não, porra. é tentar fazer tudo ficar mais ou menos, mas nunca vai. Não vai, nunca irmão. Sempre vai ter área que vai estar abaixo. Não, até porque se tudo tiver mais ou menos, você tá mediano, cara. É, Exato. Pô, exatamente. você vai estar com alguma coisa Você vai ter mediana. que disparar em algum ponto e depois correr atrás do prejuízo nos outros. E o que eu mais escutei durante os últimos tempos é: Breyer, tu sumiu? Sim, porque eu apaguei o porra. amigo. Sim, eu sumi. Foi uma opção que eu tive que fazer pra poder dar conta das outras 3 bocas. Então, o amigo ficou largado por meses. E ficou. E, cara, desculpa, eu ainda não tenho como voltar ele. Possivelmente pro último quarto do ano ele volte. Mas antes disso, não tem o que eu fazer. Não é que eu não gosto de você, não é que eu quero que nós não estejamos. É prioridade. É prioridade, né? irmão. E faz parte do game. Eu acho Total. que as pessoas, e até baixando um pouco o meu lado host aqui, que eu não aguento, eu vou te voltar essa pergunta até como você tem muito contato com o empresário, principalmente do digital, que eu acho que a galera não consegue ter esse equilíbrio também demais. O que você vê como um padrão das pessoas que não conseguem quebrar esse equilíbrio, ou não conseguem ser sensacionais, ou criar essa mentalidade? Você consegue ver um padrão entre eles? Consigo, a maioria Porque é deles... fácil perguntar, desculpa, mas é fácil ver o padrão de sucesso. Mas vamos perguntar o padrão do cara que não tem sucesso. Na minha opinião, o que tu falou agora há pouco é o maior padrão de insucesso. É o medo de perder. Boa. O que eu mais vejo a galera tendo falta de sucesso é porque é o medo de perder. Vamos lá, deixa eu dar um exemplo bobo pra vocês. Tava com um xisto aqui, eu perguntei, irmão, tu já deu um all-in? Ele, como assim um all-in? Um all-in, de botar toda a tua grana, não sei o que. Ele, não, eu digo, tá, mas vamos lá. Hoje, acabou o teu dinheiro, você tem seu celular e seu notebook. Você vai dormir na rua? Não. Tu consegue trabalhar numa operação de alguém, ganhar, sei lá, 30, 40, 50 mil e te sustentar muito bem, obrigado, em qualquer lugar do Brasil? Consigo. Tá, por que tu nunca dá um all-in? Porque quando tu vê uma onda gigantesca, de uma oportunidade absurda, por que você não bota tudo que você pode botar pra aproveitar e surfar isso como se não houvesse amanhã? Deu errado? E daí, porra? E na idade dele, né? É a melhor. É a fase certa pra isso. É o momento, tá com É o 19 momento. anos, sabe? Exatamente. Com 40 anos não dá. Dá sim, vai tomar no cu. Dá sim, Não, mas- me deixa. Não, dá pra dar all-in. Só que você vê que existem muito mais variáveis quando você tem uma esposa, Claro, você tem dois três filhos. dois Tô brincando, filhos. irmão. Tem dinheiro de reserva que Sim, gira por mim, claro, etc e tal. claro. Mas o dinheiro de brincar, o dinheiro do Claro, jogo. sempre vai ter. Dá pra dar um all-in. Mas na idade dele, ele pode fazer o que ele Ah, quiser. Ele pode torrar total, tudo que foda-se. Ele total. recupera e... E aí, se ele ligar pro Filemon e dizer, Filemon, tem uma vaguinha pra Sim. mim aí, irmão? Tem, Total, tá ligado? Porque o total. cara de alto nível de sucesso, Sim. que tem responsabilidade, que sabe o que tá fazendo e que vai ganhar a possibilidade. Mas eu vou te Total. falar isso, cara. E a gente tava conversando sobre isso ontem, sobre a questão do dinheiro não aceitar desaforo. Total, E o dinheiro, ele não aceita desaforo quando ele é mal gasto e quando ele é mal investido. total. Se você tá deixando ele parar, o dinheiro é igual a gente, cara. O dinheiro não é Não pode nada. O dinheiro é comparar. uma matéria e ele vibra também, assim como tudo que tá aqui. Uhum. Então ele precisa de movimento, porra. Se você não girar esse dinheiro, ele Alguém vai estar girando no teu lugar e vai estar pegando teu lugar. ele vai eu se concordo sentir muito com isso. ofendido. Então, cara, pra me quebrar esse paradigma, eu tive que largar o meu serviço. E isso foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida, porque eu tava com minha menina com 4 anos, não sei, mas ela tava nessa faixa de idade. Minha esposa, minha família toda pirou, porque, tipo assim, cara, eu tinha um serviço que, brincando assim, mas era quase concursado, porque eu não saía de Claro. lá nunca. Eu tinha eu tinha Pô, liberdade. 12 anos, tá maluco. Você entendeu? E aí, quando eu falei, tô saindo pra tocar uma empresa digital. Cara, eu nunca mexi com digital. Loucura, né? Você nunca mexeu com digital, Vinícius? Que é isso, cara? Cara, foi Curiosidade, o que que tu cheirou hoje, querido? A primeira pergunta que a família dele foi: o que que tu tá usando de droga? Fala pra mamãe. E aí eu vou falar que o que ajuda uma pessoa de 40 mais, que tem família, seja na nossa questão. Eu não sou 40 mais, eu tô 39. Mas o que Eu tenho ajuda, 38, eu sou o jovem, que então. ajuda Pera aí, uma calma. pessoa nessa situação a dar o all-in? É a companheira certa do seu lado. Porque em nenhum momento sim. a Geise virou e falou assim: ah lá, ganhei a noite aqui em Floripa hoje. Em nenhum momento ela falou assim: você é louco? Cara, ela só falava assim: cara, bora. Geise, Confiava, né? vou largar a cozinha e mexer 100% com isso aqui porque vai dar bom. Geise, tô assistindo um curso aqui, Sandra.
vamos gravar ela mexer com sobrancelha, né? Assistir um curso aqui do Wendel Carvalho, vamos te lançar como design, no coisa de design de sobrancelha? Ela, bora. Me fala o que tem que fazer, vou te gravar aqui. Cara, sempre foi assim. Caraca, que da hora. Geise, vamos pegar a Giovanni e vamos mudar pra Ribeirão Preto? A gente não conhece ninguém lá, mas vai dar bom. Bora. Então, tipo assim, isso faz a gente dar o all-in. Porque se você não tiver isso, mano, se tiver... cara, não vai, velho. Porque Se na tua base que te gera a estabilidade não tá te apoiando, irmão, não existe estabilidade. Isso- E aí, no meio do caos eterno, tu nunca vai performar. Não tem como. Isto é para nós o que é o não ter nenhum passarinho pra criar pra um leg de 18 anos. Se você não tiver isso, porque eu sei que hoje, se der merda, eu e ela faz exatamente a mesma coisa em pouco tempo. Porque não vai ser só eu. Ela não vai estar ali me penando, porra, que merda, por que nós fizemos isso? Ela vai estar, cara, o que a gente tem que fazer agora pra resolver? Pronto. Isso eu acho que é o que é definitivo pro cara dar o all-in. Sensacional, sensacional. Cara, isso me deixa pra gente fazer uma última pergunta. Eu falei que eu queria fazer um papo zero marketing e único exclusivamente mentalidade. Se uma pessoa tá iniciando, tá começando a empreender, tá buscando sucesso, já tem algum resultado, mas ainda nunca chegou no número que ela almeja, o que vocês realmente recomendam pra essa pessoa? Escutar e estudar a vida de quem já chegou onde ela quer chegar. Então, ela tem que ter um plano pra isso. Mas esse plano, ela pode criar com Eu base... jurei que fosse farmar a aura, viado. Desculpa. Ela pode criar com base no que a outra pessoa... Porque o negócio... É a história lá do japonês lá, que eu não lembro o nome. A gente vai colocar lá nos comentários, coloque A gente vai botar nos comentários, vai dar bom. É Yamato alguma coisa. Quando você descobre o caminho uma vez, você só repetir aquele caminho para outras coisas. Se alguém descobrir um caminho, você pode olhar, opa, o que essa pessoa fez para descobrir esse caminho? Ah, ele fez isso, fez aquilo. Ah, entendi. Então deixa eu fazer também. Então, é basicamente isso. É a forma mais inteligente que eu acho. É aprender com o que outras pessoas fizeram. Se eu tivesse que olhar pra ti e te resumir em uma frase, pra mim a tua frase seria: disciplina é a chave do sucesso. Não sei porque eu te enxergo dessa forma. Que massa. Eu também vejo o Thiago como E alguém nem muito eu me disciplinado. enxergo dessa forma. Não, mas nem eu me enxergo como Mas é a disciplinado. imagem, Não, é eu a acho imagem você que tu traz, disciplinado irmão. pra caralho. Que massa. Verdade. Pense nisso. Vini, Então, cara, assinar tu não quer mentir, tô brincando. link aqui de desconto! Não se esqueça. Eu penso o seguinte, cara. Foca em uma única coisa, cara. E aprende aquilo como se fosse a sua vida. Esquece que o coleguinha tá falando de A, esquece que o coleguinha fez dinheiro com B. E, cara, eu quero aprender a ser um copywriter de VSL como o Thiago Filemon. Mano, é isso que você vai fazer. Eu quero ser um gestor como o Breyer. Cara, é isso que você vai fazer. Cara, eu quero fazer low ticket, eu quero fazer... Mas foca em uma única coisa, pelo amor de Deus, e para de pular de galho em galho. Eu vejo que o maior... E eu na Tomcat, eu tenho isso como um dado muito triste, cara, porque eu tenho um churn terrível. Eu tô no G4, quando eu falo meu churn na comunidade do G4, os caras falam assim, como é que você tá vivo? Eu aprendi a trabalhar em cima desse número. Por quê? E aí, quando eu vou entender o churn da Tomcat, cara, não é por causa da IA, não é por causa do concorrente, não é por causa de nada disso. É porque ele simplesmente desistiu do mercado. E aí eu vou ver, esse cara já veio, porque eu tenho muitos parceiros, ele já me viu pela parceria A, B, C, D, E. Eu tô, mano, em um ano você fez 5 mentorias? Como assim? Caraca. Foquem em uma única coisa que vai dar bom. Pode demorar 5 anos, pode demorar 12 anos, mas vai dar bom. Foca numa única coisa que vai dar bom. Se eu pudesse resumir pra você, o que eu te diria é: entenda, você precisa de, muitas vezes, dar all in. Nem sempre precisa ser sobre o teu dinheiro, nem sempre precisa ser sobre o que você vive hoje. Às vezes dar all in é a única coisa na sua vida. E eu comentei em outros podcasts aqui, muitas vezes o dinheiro do outro é muito mais barato do que o seu. O seu investido num CDI vai ser mais barato do que o de um banco, vai ser mais barato que um cartão de crédito, vai ser mais barato que N outros lugares que você pode conseguir. E não ter esses créditos de terceiro tipo impede muitas vezes de escalar quando uma onda aparece na sua porta. Essa onda que apareceu, ela possivelmente nunca mais vai aparecer de novo. Não quer dizer que outras não vão aparecer, mas aquela você já perdeu. E, infelizmente, isso é avassalador. Porque você vai dizer, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo. Se você ficar pensando no mártir, ao invés de pensar no que eu posso fazer agora, você está prestes a falir. É isso. Muito bom. Meus lindos, pra galera encontrar vocês no Instagram.
Eu é de Filemon. THE.Filemon. ViniciusRibeiro.eu. Vou deixar aqui nos comentários, na descrição do vídeo, o @ dos meninos, pra vocês encontrarem eles, conversarem com eles. Pode mandar direct pra eles respondem todo mundo, eles adoram chuva de direct. Fica à vontade. Brincadeiras à parte, pode pedir pix também, tá? Eles gostam muito. certeza. Manda lá que tua família tá passando necessidade, pá, eles sempre ajudam, eles são ótimos com Manda isso. lá. E, cara, segue os dois. Tenho certeza que vocês vão aprender muito, não só sobre empreender, mas também sobre mentalidade. E assim, é muito bom poder ter esse papo aqui, poder ter esse canal aberto aqui para vocês entenderem que antes de qualquer sucesso existe uma visualização e uma disciplina para a realização desse sucesso. Custa caro sim, é difícil sim, mas custa muito mais caro você ficar onde você está hoje. Meu nome é Gabriel Breyer, CEO da Empresa Independente, e é um prazer estar aqui com vocês. Vejo vocês no nosso próximo Papo de Escala. Até breve. Valeu. Boa.